Vamos falar sobre Maomé, então. Sim. Como que foi a vida dele? O que tem de Bem, relatos? o profeta Muhammad, ele é um ser humano que é o ser humano, assim, mais biografado da história, assim, com muita coisa que é verdade, muita coisa que é invenção, mitos que foram acrescentados após a morte dele, como uma... Na verdade, essa imagem não é do profeta Muhammad, não. é um homem do Império Otomano, que eles foram colocar... eles geralmente colocam, porque dentro do Islã não se pode desenhar o profeta. Mas assim, ao longo da história, a cultura ocidental, ela sempre teve a questão da imagem. E aí, como é que ela ia pintar o profeta Muhammad? Ela pegava um homem muçulmano de turbante, colocava e falava, isso aqui é Maomé. Não tem... Assim, ninguém viveu na época do profeta e pintou ele, desenhou ele, então ninguém sabe como é que ele era, né? Então, dentro da tradição islâmica, você tem o profeta Muhammad como o último profeta, e quem era ele, né? O profeta Muhammad, ele nasce ali, como eu falei, naquele contexto do mundo em guerra, do Oriente Médio, da época que tinha uma guerra titânica, né? Entre o Império Bizantino e o Império Sassânida, na cidade de Meca, que era uma cidade comercial, ali na região do Hijaz, da Península Arábica, e ele vai viver ali, dentre os beduínos, né? Como um mercador. Ele era um mercador, caravaneiro e pastor de ovelhas, né? Quando ele tinha 40 anos de idade, ele teve a revelação do arcanjo Gabriel enquanto ele estava em meditação, porque ele era uma pessoa que ele buscava se afastar daquela sociedade, porque ele via muita coisa errada que as pessoas faziam. A adoração de diversos deuses, sacrifícios humanos, acontecia muita coisa assim em Meca. Meca era um centro de como a gente fala assim, né? O último refúgio dos deuses antigos no Oriente Médio. Então tudo que você tinha de adoração, como os fenícios faziam, de Baal, de todas aquelas divindades antigas que haviam sido abandonadas há muito tempo, porque o Oriente Médio ele era agora quase totalmente cristão, né? Elas ainda existiam na Península Arábica com outros nomes. Então os deuses eles eram adorados, o profeta ele não concordava com aquilo ali, ele via aquilo ali como uma coisa muito terrível, porque, por exemplo, os árabes eles eram extremamente supersticiosos. Então eles iam fazer uma viagem, tinham que fazer um sacrifício, vamos prometer uma criança para determinado deus, se isso acontecer a gente degola ela ou não. Então assim, o profeta ele sempre foi contra tudo aquilo ali, mas também ele não era nem judeu e nem cristão. Que o judaísmo e o cristianismo eles existiam ali na Península Arábica, mas ele não fazia parte daquelas comunidades religiosas. Ele era uma pessoa assim que se afastava de tudo aquilo ali, que ele via como, digamos, distorções daquela mensagem mais original. E quando ele tinha 40 anos de idade, na gruta de Hira, né, na Península Arábica, ali ao redor de Meca, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que disse a primeira revelação para ele, que foi Iqra, que significa leia, recite. E aí o profeta, como ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever, as pessoas, como é que ele era comerciante? Bem, naquela época o comércio era basicamente trocas, né? Não precisava de você escrever um recibo, uma coisa. Então, assim, ele respondeu pro anjo, né? Eu não sei ler. E aí o anjo vai e continua a falar pra ele, recita em nome de teu Senhor, que te criou, que criou o homem do coágulo de sangue, e vai recitando pra ele várias coisas ao longo da vida dele, e essas recitações são o Alcorão Sagrado. Então o profeta Muhammad, ele não era um indivíduo que nem a gente fala de um líder religioso espiritual somente. Ele era inicialmente um mercador caravaneiro, né? Ele era pastor de ovelhas também, era um homem pobre, não era um homem rico. A esposa dele, que tinha dinheiro, né? Que era a Khadija, que ele se casou com ela quando ela também já era bem, né, mais velha do que ele. E ele vivia uma vida muito assim, muito espartana, né? Uma vida muito, muito de penúria. E basicamente ele criou uma comunidade religiosa, começou a ser muito perseguido, os primeiros muçulmanos foram mortos, enfim, a mesma coisa que aconteceu com os primeiros cristãos, aquela questão de assassinar em público, aqueles espetáculos e tal. Os muçulmanos passaram bastante por isso, foram perseguidos e foram para a cidade de Medina, né? Onde eles vão fundar a primeira polis, a cidade muçulmana, o primeiro estado, digamos assim, muçulmano. Então o profeta, ele era um líder político, religioso, espiritual, ele era pai, ele era comerciante, ele era agricultor, ele era, assim, até médico, inclusive, tem um livro de medicina que foi escrito com os ditos dele sobre cuidados médicos, então ele era uma pessoa muito inteligente, mas que tinha a inteligência dos beduínos, né? Toda aquela cultura, toda aquela questão, ele resumia tudo aquilo ali num ser humano só, e ele virou um líder daquela umma, né? Daquela nação que surgiu ali, e ele unificou aqueles povos ali da Península Arábica que viviam em guerras há décadas. Nunca teve um único líder dos árabes. Os árabes sempre viveram brigando, disputando em tribos, em pequenas, digamos assim, em pequenas escaramuças. Então o profeta ele estabeleceu a paz, ele unificou todos e ele criou ali o primeiro país, digamos, se a gente pode falar de país bem anacronicamente ali naquela região, e foi o primeiro país muçulmano da história, né? O estado de Medina, como se chama hoje em dia, com uma constituição muito progressista para a época, mas muito progressista mesmo. Ele estabelecia que todo mundo, não importa a religião que a pessoa professasse, bastava pagar impostos e viver como quisesse viver. Tem várias passagens da vida do profeta onde ele mostra uma mentalidade muito à frente de seu tempo. Por exemplo, a gente sempre volta para falar dessa questão, porque eu gosto sempre de tocar nela para as pessoas sentirem uma identificação, né? Na mesma época que o profeta viveu no Império Bizantino, os imperadores de Roma, eles descobriram que havia um mosteiro
onde os padres estavam praticando homossexualidade. O qual foi a pena que os padres receberam? Eles foram todos castrados e suas partes íntimas foram penduradas ao longo das estradas. Na mesma época, trouxeram pro profeta Muhammad uma pessoa que hoje a gente chamaria de travesti, que era um cara todo vestido de mulher, assim, e aí os muçulmanos, né, falaram, não, a gente vai matar ele. O profeta falou, não. Deixem ele não fez, enfim, nada com vocês, deixa ele viver a vida dele, ele tá em pecado, tá em erro, mas ele vive a vida dele. Então, assim, isso a gente tá falando, cara, antes de Carlos Magno, antes de, sabe, tantas figuras históricas, é muito tempo, enfim, que a gente pode colocar aí pra você ter uma mentalidade tão à frente de seu tempo. Então o profeta Muhammad era um visionário, ele era um indivíduo que tinha uma visão de mundo totalmente diferente, ele acabou com a real objetificação da mulher na Arábia, porque assim, os árabes naquela época viam a mulher basicamente como se fosse uma espécie de produto. O homem podia ter 40 esposas, o homem podia vender mulheres, o homem podia fazer todo tipo de coisa, todo tipo de situação ali, e as mulheres não tinham direito a nada. Então o profeta Muhammad vai colocar o direito ao divórcio, o direito à herança, o direito ao trabalho, o direito ao fruto do trabalho. Então, assim, são constituições que ele estabelece ali. Então ele foi um líder que, assim, mudou a cabeça dos árabes por muito tempo e deu origem a uma civilização que colheu todos esses frutos aí. Então ele, mais uma vez, ele não era que nem um líder religioso que a gente entende hoje, né? O cara fica lá na montanha com incenso, meditando. Ele não era essa figura, ele era uma figura mais abrangente, né, digamos assim. E ele também, ele não passou pela experiência da morte também? Ele morreu. Não, eu sei, mas é como Jesus ou não? Não, ele morreu de febre, de velhice. É? Uhum, não, mas não teve essa questão dele ser elevado também? Ou não, durante a vida dele tem um evento que é conhecido como Al-Isra wal-Mi'raj, onde ele vai fazer a sua ascensão para os céus em uma viagem para Jerusalém. Mas não significa que ele foi e ficou por lá. Como entendeu? Que foi isso, então? Por isso que Jerusalém é considerado... Isso, sagrado para os muçulmanos. Mas não só por isso. Os muçulmanos consideram Jerusalém sagrado porque o templo de Salomão ficava ali. E Salomão também é o profeta para o Islã. Os muçulmanos não se consideram, assim, separados da tradição que existia antes. Para os muçulmanos, por que aquela área ali do templo de Salomão, ela é sagrada? Porque ela é sagrada pelo mesmo motivo que é sagrada para os judeus também, entendeu? Não é porque, assim, não era sagrado até o profeta pisar lá, aí virou sagrado. Não, já era sagrado. Os muçulmanos acreditam em Davi, também acreditam em Salomão, também acreditam nos profetas que estão ali na Bíblia. Então, assim, o profeta Muhammad ter ido para Jerusalém, ter feito a ascensão ali no Nomo da Rocha, é um plus, um a mais. Não é tipo o evento que fez aquilo ali virar sagrado, entendeu? Já era para os muçulmanos. Inclusive, antes de rezarem voltados para Meca, para onde os muçulmanos voltavam na oração? Jerusalém. Ah, é? Exatamente. Então, assim, a Meca vai se transformar na direção de oração pro Islã um pouco depois na vida do profeta. Mas no início os muçulmanos rezavam voltado para Jerusalém, que era o templo, digamos assim, onde ainda existiam as ruínas, porque já tinha sido destruído, mas onde existiam as ruínas do antigo templo de Salomão. Então, durante a sua vida, no ano que é conhecido como o Ano da Tristeza, que é quando os muçulmanos estavam sendo massacrados, a esposa do profeta morreu, o tio dele morreu, os muçulmanos viviam basicamente num campo de concentração ao redor de Meca, eles foram cercados, ninguém podia fazer comércio com eles, basicamente estavam morrendo. Aconteceu um evento miraculoso dentro do ponto de vista islâmico, que é a Isra wal-Mi'raj, que é quando o profeta vai de Meca para Jerusalém e de Jerusalém à Ascensão Celeste. E aí ele viajou pelo céu e o inferno, viu todas as recompensas e punições, esteve diante do Criador, recebeu a ordem das 5 orações diárias que os muçulmanos devem fazer. Tudo isso está dentro, digamos assim, da crença islâmica. Mas ele não morreu nisso aí, entendeu? Entendi. Os muçulmanos não acreditam que o profeta morreu e ascendeu. O corpo dele está lá em Medina, é aquele mausoléu esse é a Kaaba em Meca, que é o templo sagrado de Meca. Em Medina você tem uma cúpula verde, né? Que é o templo de Medina. Se você colocar no Google aí, a Mesquita Sagrada de Medina, você vai ver que é onde o profeta está enterrado. O corpo dele está lá até hoje. E o que é esse quadrado? Esse quadrado, na verdade, aí é a Kaaba, o cubo, né? É um templo. As pessoas acreditam que é uma pedra, as pessoas acreditam que tem... Na verdade, na verdade, é um templo vazio. É um local onde as pessoas podem, inclusive, entrar e rezar. Mas como ele é muito pequeno, né? Aí construíram uma mesquita ao redor e as pessoas rezam na direção dele. Mas dentro, o que é que tem dentro dele? Tem nada, tem lâmpada, tipo, só, Entendi. Não tem nada. E aí, essa cortina preta que se coloca, a kiswa, né? Que é uma decoração que se põe ali pra, enfim, basicamente uma forma de arte, né? De caligrafia e tal, tem versículos do Alcorão. E os muçulmanos se voltam pra esse local. As pessoas acreditam que é ali onde tá a Pedra Negra, caída do céu. Mas assim, a Pedra Negra, ela é uma das relíquias que está dentro do santuário. Não é o motivo daquele local ser sagrado. Os muçulmanos acreditam... Ah, não? Não. Os muçulmanos acreditam que esse foi o primeiro templo construído por humanos na história inteira. Adão construiu
desde que assim, que ele veio pra Terra, ele construiu o primeiro templo naquela localidade. E desde então, aquele templo continua existindo e foi, digamos assim, ao longo das épocas, paganizado, né? O profeta, ele vai, quando ele conquista Meca, né? Ele vai tirar os ídolos da Kaaba e retornar aquele templo para uma prática monoteísta. Mas assim, o que é que tem nele? As pessoas só vão lá para rezar. Não tem uma estátua, não tem nada. Essa pedra negra tá onde? Ela tá perto do chão. Visível? Ela é perto do chão, dentro de um relicário perto do chão. Dentro de um invólucro de prata. Mas não é a pedra, é o que sobrou da pedra. Porque Meca já passou por algumas destruições, então a pedra se perdeu. Hoje em dia você tem uns 5 fragmentozinhos pequenininhos, e eles ficam dentro de um invólucro de resina, perto do chão, assim, como se fosse uma pedra fundamental do templo. Ele não fica num lugar alto, num lugar sagrado, assim, no topo. É perto do chão. E alguns muçulmanos vão lá, olham, tocam. Enfim, é como se fosse uma ligação com esse passado, né? Mas o foco da adoração aí é o templo mesmo, é o local, conhecido como Al-Haram, o sagrado, né? E as pessoas vão pra lá pra fazer a reza, né? Homens e mulheres misturados, não tem separação, você vai ver aí, tem todo mundo junto, e aí o pessoal vai lá e reza. Então, é basicamente isso. E tá acontecendo agora, né? Inclusive, quando a gente tá falando agora, a peregrinação é nessa semana. Vai acabar agora no domingo.